Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem aí? Só me dê um retorno aqui, tá? Pode ser lá no nosso chat mesmo, se vocês estiverem me ouvindo bem. E vamos só aguardar o professor Guilherme, que ele já estará entrando na nossa sala virtual, para nós iniciarmos as aulas da tarde. Legal? Gente, vamos aguardar mais um pouco, tá? O Guilherme acabou de entrar na sala. Guilherme, boa tarde. Tudo bem, meu querido? Boa tarde, Guilherme. Você está me ouvindo? Pode me ouvir? Opa, estou te ouvindo sim, Guilherme. Tudo bom? Não. Opa, tudo maravilha. Ô, Guilherme, você pode tentar espelhar sua tela, pode ser? Ah, claro. Tá. Aí, todo mundo vendo, né? Opa, perfeito, Guilherme. Meu querido, você pode iniciar a sua aula, tá? Beleza, obrigado, hein? Valeu, obrigado. Então, dando continuidade ao conteúdo, né? A última aula aí foi a segunda fase, então a gente agora vai para a terceira fase. Essa terceira fase aqui, chamada também de geração de 45, pelo mesmo motivo que a fase anterior é a geração de 30, é justamente o ano de início e que também marcado por uma questão histórica, né, um momento histórico. Aqui, no caso, o final da Segunda Guerra, que foi bastante impactante. Até os autores da segunda fase
eles mudam o foco nessa época aqui, então essa terceira fase vai ter outros autores também. E aí, assim, a terceira fase é muito discutido a duração dela, né? Tem gente que considera que ela já nem é mais modernista, porque ela já não propõe nenhuma mudança, já não propõe nenhuma ruptura, como fazia a primeira fase e como fez a segunda também. Meio que, se ela propõe alguma novidade, é uma continuidade de algumas coisas da segunda fase, assim. Não é bem uma modificação mesmo. Então, muita gente discute se já nem é mais modernismo, tem gente que fala que é pós-modernismo, mas aí já é um termo que já puxa outras coisas assim da atualidade, então fica como modernismo terceira fase. E aí, por conta disso também, às vezes é considerada que ela dura até hoje, a terceira fase dura até a contemporaneidade, e às vezes é considerado que ela dura um tempo ali, mais ou menos até a segunda metade do século passado, do século XX, né? E depois entra-se num outro momento que é a contemporânea. E aí nisso vão ter outros tipos de literatura e tal, enfim. Mas assim, pro vestibular, em geral é interpretado como terceira fase mesmo, porque esse pós-modernismo não foi um título que pegou muito, contemporânea em geral é interpretado como uma coisa bem mais atual, então que tem mais a ver com uma mudança social e da influência tecnológica e outros tipos de textos que surgem nesse contexto do que de fato com um movimento literário, como é o caso aqui. Então, esse modernismo, ele tem uma outra abordagem do que os outros. Vocês vão ver que ele não é tão assim agressivo e anárquico e assim. E quando é feita a crítica, ela é feita de uma outra forma também. Então, assim, é uma geração muito, muito específica mesmo, dentro do modernismo e também dentro da literatura nacional, né? Então, essa terceira geração, ela tem início com essas obras aqui. Um desses autores muito importantes é o João Cabral de Melo Neto, que ele vai fazer essa obra, O Engenheiro, que já tem muito a ver com ele e com uma coisa que vai ser muito forte nessa terceira fase do modernismo, que é a tentativa de um texto muito mais trabalhado, né? Não sei se vocês lembram que nas fases anteriores a ideia era muitas vezes simplificar o texto, por mais que às vezes ele ficasse difícil de ler e meio maluco assim, como era o caso, por exemplo, do Oswald de Andrade na primeira fase, e até do Manifesto Modernista mesmo, da primeira fase do modernismo, que eram textos que tentavam quebrar a linguagem, que tentavam sair de uma norma culta, que tentavam trazer o coloquialismo e gíria e linguagens regionais. Na segunda fase, a gente vai ter a linguagem regional muito forte aparecendo, vai desprender totalmente da linguagem culta, né? Assim. E aí aqui tem uma espécie de retorno e de resgate disso. Então, esses primeiros textos, ele já tem uma tendência a uma coisa um pouco mais clássica. É claro que, assim, dado o contexto e o momento em que a literatura estava, é óbvio que esses autores brasileiros não iam escrever um texto do Renascimento, né? Isso é evidente. Eles vão trazer temas atuais e tal, mas o esforço e a maneira de construir o texto é uma coisa muito de retorno mesmo, de resgate de outras fases da literatura. Então, por exemplo, O Engenheiro, que é do João Cabral de Melo Neto, tem uma coisa dele ser engenheiro mesmo, dele ter essa formação em engenharia, mas o engenheiro é por conta da arquitetura do texto mesmo, da montagem, ele enxergar isso como uma coisa, como um trabalho, como uma coisa que tem que ser esmerada, que tem que ter, exija uma dedicação e que não pode ser simples assim. Então, essa engenharia textual mesmo. Vocês vão ter o outro nome aqui, pelo nome do texto você já pega isso, ó, Ode e Elegia, do Leduivo. Ode e elegia são formatos de texto que tiveram muito em alta durante o momento clássico da literatura, né? Durante o classicismo lá, se vocês vão lembrar, essa coisa do ode,
e a elegia que era o enaltecimento de alguma coisa, até de forma muito romantizada e pouco crítica, assim. Então, esses autores eles já resgatam bastante isso. Por isso que são essas primeiras obras. É um momento de realmente de ruptura e de resgate desse outro formato de texto, que tinha meio que saído do foco, saído das atenções em favor de outros temas, né? A segunda fase de temas críticos, na primeira fase de uma oposição literária mesmo e tal. Então, assim, é um momento que tem muitos autores, a produção ela é bem longa, assim, esses autores eles vão fazer bastante, não só texto em contos e textos crônicas, assim, mas também poéticos. Esses autores depois, alguns deles vão ter um trabalho crítico em torno da literatura e vão propor o concretismo, que é uma reconstrução do poema, que é pensar o poema de uma forma mais estética. Vai ter essa relação também com as artes visuais da época, do concretismo e do neoconcretismo, que eu vou falar depois em outras aulas. Você vai ter um momento mais marginal, o Rubem Fonseca também. Ele é um cara que tem uma coisa particular, mais crítica e mais marginalizada, assim, de tratar de temas mais pesados, e tem um texto dele, o texto dele mais famoso é o Cobrador, que é um texto muito pesado, é um cara que está insatisfeito com o mundo e resolve cobrar tudo da sociedade. É uma doideira, mas é bem legal, assim. E cada um dos autores, cada uma das autoras vai ter uma particularidade, vai ter um tema central ali. Aqui eu vou destacar três, porque são os três mais lembrados e que calham muitas vezes de ter obras nos vestibulares. Assim. Então, são os autores mais lembrados pelas provas, mas todos aqui são importantes, tá? Se vocês puderem ler, assim, como eu falei, tem muita poesia, tem muito conto, assim, os formatos eram um pouco menores nessa época, como eles produziam muito mais, e eram pessoas que já conseguiam viver da sua produção textual, né? Então eles eram autores que produziram bastante, assim. Se vocês puderem ler o mínimo de cada um, não sei que é muita coisa, né? Mas se não, leiam pelo menos os principais aqui, porque eles resumem bem todas as principais características desse período, né? Então, a características, assim, gerais. Fase de reflexão. Essa coisa da reflexão, é claro que já havia reflexão nas fases anteriores, mas aqui é uma coisa que ela vai muito mais para um lado pessoal, para um lado subjetivo, para um lado de estudo de personagem muito forte, né? Então, e os personagens mesmo, eles vão ser personagens reflexivos, né? Pegar o exemplo da Clarice Lispector, vários textos dela tem geralmente é focado em uma personagem, e aí essa personagem ela tem um momento dentro do texto em que ela para, e geralmente é observando alguma coisa, e a partir dessa observação ela começa a refletir sobre a própria existência, pensar sobre a vida, pensar sobre o lugar dela no mundo, sobre estar vivo e tudo isso. Então os próprios personagens fazem reflexões nos textos. É claro que isso é o autor que propõe, a autora, mas essa coisa da reflexão é uma característica muito forte. Assim. Aqui a literatura como instrumento de denúncia e crítica, porque é aquilo que eu falei de ser uma continuidade, de certa forma, da segunda fase, né? Que tinha aquela coisa regional, de dar uma atenção para locais onde o Estado não chegava, onde não havia um amparo assim social, não havia emprego, não havia nada. E aí, ao mesmo tempo que esses textos serviam para expor esse contexto, eles também faziam uma crítica, né? Porque se você mostra um lugar que está abandonado, quer dizer que ele foi abandonado por alguém, quer dizer que está sendo deixado no mundo de propósito, porque tem outras coisas que o Estado ou as empresas ou né, o sistema preferia dar uma atenção maior. Então, vai ter essa continuidade. E o regionalismo de maneira universal. Aqui o regionalismo, ele já não é mais para assim, eu vou demonstrar as especificidades desse contexto e tal. Claro que tinha isso, mas ele tem uma tendência aqui
a tentar se relacionar com outros contextos. Você lê um texto do João Cabral de Melo Neto, que fala sobre o sertão e um contexto que seria muito específico, mas como tem um lado muito pessoal ali, da experiência do personagem nesse contexto, pode se tornar uma coisa muito mais universal, é muito mais fácil de se identificar com esse personagem do que com o personagem dos sertões, por exemplo, que você precisaria de fato ter vivido dentro daquele lugar para entender a profundidade daquilo. Aqui não, a profundidade é dada pelos autores. Então isso é muito mais fácil de ser identificado e de acontecer de fato uma identificação. Vem a palavra duas vezes, né? Mas é porque tem dois sentidos mesmo. É mais fácil de perceber e é mais fácil de se relacionar, entendeu? Por isso que ele, apesar de ser regionalista, também é universal. Parece uma contradição, né? Uma antítese, mas na construção dos textos aqui faz sentido. Essa busca pela verossimilhança. Como as histórias eram muito simples, de geralmente uma personagem que interagia com outra, era assim, as histórias elas não eram muito complexas porque elas focavam muito mais no drama do que em acontecimentos, assim, narrativa, esse tipo de coisa. Então, quando tinha uma questão narrativa, tinha um esforço de trazer a realidade, de trazer esse parecer com o real, né? Eu já falei várias vezes dessa verossimilhança, que é a semelhança com a verdade, né? Veros, deu para entender aí a divisão, né? Então, a semelhança com a verdade, a semelhança com a verdade. A ideia não é necessariamente trazer um fato real, mas trazer uma coisa que poderia acontecer e que faz e que se justifica na realidade, né? Então tem esse esforço também. E que assim, muito das reflexões pessoais e subjetivas das personagens aqui nessa terceira fase do modernismo também são coisas de contexto da época, né? São coisas, por exemplo, a Clarice Lispector, ela vai trazer muito a personagem feminina. Então, tem um espaço reservado à mulher na sociedade nesse período e que, mesmo sendo uma reflexão pessoal, às vezes, da autora e que ela coloca na personagem, é muito fácil de se relacionar e consegue encontrar muito amparo na realidade, né? Então, você tem essa verossimilhança até na mentalidade um pouco desses personagens, né? Esse eu profundo, quando eu dou essas pausas assim, eu tô bebendo água, tá, gente? Não tô sumindo, não. Esse eu profundo é justamente essa reflexão aprofundada num personagem específico, né? Como eu falei, as histórias eram narrativamente eram muito simples. Sabe quando você vai assistir um filme assim, um filme de drama, que assim não acontece muita coisa na história, é meio que um personagem que tá doente, ele fica lá na casa dele e fica, sei lá, num romance com outro. Então assim, narrativamente não acontece muita coisa, mas a ideia é fazer o estudo do personagem, é trazer o drama daquele personagem, é tentar entender tudo que está acontecendo em torno dele. É a mesma proposta de um filme de drama, assim, né? Dando esse exemplo, porque eu acho que todo mundo já viu algum filme de drama, pelo menos A Culpa é das Estrelas. E aqui já viu, hein, gente? Essa sondagem psicológica, que aí tem uma coisa muito particular do período, mas também tem um certo resgate do Machado de Assis, né? Não sei se vocês lembram, lá no realismo, o Machado de Assis ele vai trazer vários personagens e vai tentar construir a mentalidade de cada um deles. Aqui nesse caso, é um personagem que geralmente, na verdade, em quase todos os casos, esse personagem se relaciona com a autora, com o autor, e aí vai ter essa profundidade psicológica de construir a mentalidade do que o ambiente causa na pessoa, na vivência dela, o que a rotina também, a vivência dela causa, como causa uma insatisfação, causa uma frustração, né, para esses personagens. Essas tendências intimistas, sim, por conta justamente dessa simplicidade, né? Então, assim, era um personagem, focava muito nele, ali na rotina dele,
na vivência ali dentro de... Muitas vezes, assim, são histórias que se passam dentro de casa, são histórias de família, então tem essa tendência a ser um pouco mais... a estudar a vida íntima mesmo. Ah, e na poesia, essa coisa da estrutura do poema, que é o que eu estava falando do João Cabral de Melo Neto, né? E aí é um outro resgate, é uma aula que... Vocês estão percebendo que é uma aula, assim, que é legal ter uma base mínima das outras, né? Porque é bastante... Aqui vão ter muitas referências, né, anteriores. E aí uma delas, que é nesse caso da poesia aqui, é justamente o parnasianismo. Né? O parnasianismo, que é aquele movimento que ele tinha a arte pela arte. O importante é fazer a boa poesia. E aí, muitas vezes, era uma poesia sobre escrever uma poesia, né? Sobre o ofício de ser um poeta. Né? Então, no caso do Olavo Bilac, a mesma coisa que o Olavo Bilac faz com o Ourives, né? Que ele fica falando que o papel é como se fosse um anel, e aí as palavras são joias que vão ser cravadas nesse papel, são joias, desculpa, são pedras preciosas que vão formar uma joia, né? Então, ele faz isso com o Ourives, o João Cabral de Melo Neto vai fazer isso com o engenheiro, né? Então, ele vai fazer essa engenharia, essa construção poética, esse esmero, né, impassível, assim, de construir um texto. Impassível é uma coisa que tenta ser perfeita. Tem uma que segue regras muito rígidas e a rima tem que ser muito encaixada e o texto tem tamanho correto e tal, enfim. Então, tem muito esse esforço na poesia aqui, nesse momento do modernismo, que é um resgate de coisas anteriores, né? Tá aqui, ficou alguma dúvida dessas características gerais? Porque aí a gente entra nos autores e cada um vai ter uma atenção maior em alguma delas. Bom, terminado, então eu vou continuar aqui. Tranquilo, fé. Então, o Guimarães Rosa, de Minas Gerais, talvez Guimarães Rosa seja o principal nesse sentido da continuidade da segunda fase, do regionalismo, do foco num espaço, de trazer esses personagens que são muito específicos de um lugar e tentar trazer também a linguagem deles, ainda que o João Guimarães Rosa ele faça de uma forma muito mais rebuscada e ele tem um esforço muito maior de mostrar uma intelectualidade nesse texto, muitas vezes, além de mostrar só a história, são textos assim, bem mais trabalhados, ele vai ter essa herança da segunda fase, né? Então, a primeira coisa que chama atenção muito forte no Guimarães Rosa é a maneira como ele pensa a linguagem. Ele estuda profundamente a linguagem culta, a norma culta, mas ele andava pela rua, assim, né, no sertão de Minas Gerais, e lá ele andava com caderno, isso é uma anedota, né, uma história que se conta que ele andava com caderno na mão, e aí quando alguém falava uma gíria, alguma coisa, ele ficava anotando palavra. Anotando essas palavras, assim, que não estavam em dicionários e nada do tipo, que é uma palavra que surge da vivência mesmo, né? Uma gíria é isso. Então, ele ficava anotando essas coisas e prestando muita atenção nessa forma que se construía as palavras, e aí ele vai trabalhar muito com isso nos textos, só que ele não vai só trazer a norma culta somada com essa linguagem da realidade, né, da vivência. Ele vai criar palavras dentro do texto dele, que é justamente o neologismo. Lembrar de Guimarães Rosa, em geral, vai ter um comentário sobre o neologismo ou o regionalismo. São as duas características assim que mais fecham o autor. Assim. Então, o neologismo, logismo vem de lógica mesmo, e neo é de novo, então ele tentava, a partir da lógica, juntar palavras e criava uma palavra nova. Né? O livro principal, o livro mais famoso dele, assim, que é o Sagarana, vai ter isso em vários momentos. Mas, assim, para dar um exemplo simples, é guarda-roupa. Né? São duas palavras, guardar
roupa. Aí você junta as duas e vira guarda-roupa. Claro que isso não é um neologismo, que é uma coisa que já existe, né? Mas era esse o esforço, era essa proposta que ele trazia nos textos, assim. E aí era muito doido, porque ele juntava uma palavra que às vezes era da norma culta com uma coisa que ele via de uma gíria na rua, e aí ele formava uma palavra nova. Então os textos dele, às vezes, são muito intrincados, meio difíceis de continuar, porque você tem que toda hora consultar essas palavras para entender e entender o significado que ele quis dar ali, né? Porque às vezes uma gíria, ela é uma gíria em um local, mas em outro local ela é uma palavra que tem um outro sentido. Então tem um sentido específico dele. Então ele tinha esse esforço muito grande da construção, assim, textualmente falando, né? Então ele tinha essa fusão de gêneros literários, justamente os textos dele, assim, tem a questão da prosa, de ser texto direto, ele tem muita crônica, muitos contos, né, ele vai ter, e aí no meio do conto ele vai ter esse momento poético, que ele vai trabalhar e vai fazer bastante aquela coisa do eufemismo, né, que é você ficar embelezando a linguagem, ficar tentando trazer formas mais bonitas, mais trabalhadas de falar uma mesma coisa. Então ele tinha esse esforço também lírico dentro do texto dele para fundir esses gêneros. E aí ele usava várias figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem de reflexão, de profundidade, ele tentava trazer todas. Então, que é justamente essa prosa poética. Então você vai ter a metáfora, que é uma coisa que você fala uma coisa que é para ter um outro sentido por trás, não é especificamente aquele sentido. Você vai ter essa coisa de aliteração, de sinestesia, toda essa. Imagina você tá lendo um texto corrido, uma prosa, né, um conto, e aí do nada o texto começa a rimar, assim. Então ele rimava dentro de uma prosa, tinha toda essa desconstrução mesmo de linguagem, que era muito específica do autor. Aqui de novo o regionalismo universal, muitas vezes pegando personagens assim que nem sejam seres humanos, tem uma história do burrinho pedrez, né? O burrinho que vai atravessar lá o rio, e aí aquilo pode ser um conflito humano, que pode ser expandido para um conflito pessoal e que pode ter vários sentidos. Então, esse sertão ele se torna um espaço metafórico, um espaço de vivência psicológica desses personagens, né? Então, são textos muito abertos, assim. É interessante porque os textos eles começam a ter camadas, né? É igual você assistir aquele filme o Matrix. Acho que todo mundo já ouviu falar de Matrix. Você assiste o filme, você pode assistir o Matrix e falar, pô, é um filme de ação aí legal, a galera pulando, os efeitos muito loucos, tal, da hora, firmeza, filme superficial, beleza. Aí você pode pensar, nossa, porque o Neo ele foi lá para a realidade e aí a gente está na realidade inventada e aí e ele tem outra profundidade. E aí cada vez que você vai falando, você vai tendo camadas, né, dentro do mesmo filme, que é a mesma coisa disso aqui. Você tem esse momento que você lê e pode ser só uma anedota sobre uma vivência local, mas você vai se aprofundando nisso e vai vendo que tem outras questões ali que podem ser adaptadas para a vida como um todo, né? Para todos os seres humanos, em qualquer espaço que estejam. E aí vai ter o espaço dele, que é o local, que é o sertão de Minas Gerais, né? Ele vai falar muito sobre os jagunços, que são os personagens desse local, é uma mistura ali do cangaceiro com o caboclo. Esse jagunço é uma coisa assim muito específico do local mesmo, até a palavra que dá título é uma palavra de local, assim. Então ele vai trazer muito esse personagem porque ele vai fazer um estudo pessoal dele, da existência dele, de como esse personagem se refletia no mundo, assim. E aí vai ter também o caso do bem e do mal, desse maniqueísmo, gente. Palavras, né? Então, palavras. Maniqueísmo foi uma doutrina durante uma época, mas hoje em dia assim é uma ideia que se tem de algo que tem dois lados opostos, né? Então o maniqueísmo é isso, falando bem assim, bem na primeira camada, né? Para ficar aí no vocabulário da aula. Então o maniqueísmo é isso, você tem duas doutrinas que são diametralmente opostas, é uma questão maniqueísta. Então ele vai ter isso com o bem e o mal.
né? Um dos textos dele, que é o Grande Sertão Veredas, vai ter a imagem do diabo. E o diabo, claro, né? A gente está no Brasil, país fundado no catolicismo, esse diabo ele vai ser um personagem maligno. Ele vai representar o mal, né? Dentro de um texto onde você tem aquilo que representa o bem. Então, ele vai ter essa disputa, assim, dentro de um contexto pessoal e tudo isso. Então, as obras dele é a Sagarana, que é um conjunto de contos, mas são contos que se relacionam algumas vezes. Então, se você lê ela completa, ela tem um peso, assim, é interessante ler completo. E talvez seja o texto que ele trabalha mais a questão dos neologismos. Grande Sertão Veredas, que é a obra mais famosa dele, que é justamente essa onde ele vai trazer bastante a questão do misticismo e a imagem do diabo, assim, demônio mesmo. Inclusive, ele vai ter vários nomes aí pro diabo dentro desse texto. E alguns outros são continuidades do trabalho dele e vai mantendo essas características. Aí a gente entra, talvez, uma das autoras mais famosas, né, da literatura nacional, que é a Clarice Lispector. Isso falei na aula anterior, mas é bom lembrar. Esses autores aqui, eles viveram, os da segunda fase já viveram um período em que tinha televisão, e esses daqui mais ainda, né, que são mais contemporâneos. Então, se você jogar no YouTube, tem entrevista, e tem uma entrevista com a Clarice Lispector muito pesada, assim, que ela faz, que eu acho que, se não me engano, é aquele programa Reflexões, não, Provocações, da TV Cultura, que é um programa bem, bem legal, assim, nesse sentido de ter um conteúdo, até era um programa que, assim, podia ir um comediante mais besta, e aí no programa ia ter uma profundidade, ia ter era uma entrevista num tom muito pesado, assim, muito carregada, e que sempre terminava com: o que é a vida? O entrevistador sempre perguntava, do Antônio Abujamra. Sempre tinha isso. Então você imagina a Clarice Lispector respondendo o que é a vida. Durmam com essa. Assistam essa entrevista. Eu vou colocar no Classroom. É bem legal. Mas aqui todos os autores viveram esse período, então tem um material audiovisual, assim. Vocês terem um contato com as ideias desses autores e dessas autoras. Então a Clarice Lispector, ela nasce na Ucrânia, né? Só que assim, ela se mudou para o Rio de Janeiro com 2 anos. Então ela mesmo comenta que ela não é ucraniana. Não é que ela não se considera, ela não é ucraniana. Ela fala isso, assim, muito claramente. E ela também tem um comentário que ela faz, que ela fala: na Ucrânia eu nunca nem pisei na Ucrânia. Porque 2 anos ela foi carregada no colo ao longo desse período, né? Então aí você já vê a metáfora, né? Eu não pisei, do tipo, não vivi, não não me desenvolvi nesse lugar, mas também eu não pisei no fato real, assim, de que não pisou porque era uma criança que ficava no colo. Então daí você já vê um comentário que é pessoal e que consegue ter uma profundidade grande, né? Então ela se muda para o Rio de Janeiro e ela vai se formar na Universidade do Rio de Janeiro em Direito e vai ter uma produção, assim, muito pesada textualmente, muito várias vezes centrada na figura feminina, né? Então ela vai ter mais forte essa coisa do intimismo. Vocês vão ver que, assim, já falando dos textos dela, o texto dela que eu recomendo, caso vocês forem ler assim, é A Laço de Família. Porque é um conjunto de contos. Os contos são muito curtos, tem conto acho que menos de uma página, assim. Tem o da galinha, por exemplo, que é muito legal, a galinha que foge de casa. E por essa ideia de laços de família, porque todos os contos eles se passam nesse núcleo familiar. E tem um lado pessoal e muito íntimo desses personagens que vai sendo construído. E ali, para mim, nesse texto tem todas as características dela. E é muito tranquilo de ler. A linguagem, assim, é super suave, né? Mas o peso tá no conteúdo mesmo e no pensar na vida, né?
que a Clarice Lispector tem. O texto dela não é um texto difícil em linguagem, é um texto difícil em sentimento, assim, né? Texto bem pesado. Então, esse lado íntimo, justamente pensando já nesse ambiente familiar, mas pensando no ambiente também de um personagem específico, tem sempre esse fechamento, um personagem que é o foco central e que vai pensar toda a vivência dele. Um dos textos do Laço de Família, por exemplo, é Amor, que era uma obra obrigatória na Unicamp, né? Amor é um texto que, assim, é uma mulher, e aí o início do texto é ela comentando a própria rotina. Isso é uma coisa interessante também, que em geral esses textos vão ser narrados em primeira pessoa. Então é um lado pessoal do personagem que aparece. Então o texto começa narrando a rotina dela dentro de casa, e aquela rotina assim de limpar a casa e de ela fala muito sobre brigar com as horas. Ela fala sobre como nessa vivência em casa parece que os móveis e os objetos eles começam a ganhar vida e eles te cobram assim de você fazer as coisas que você tem como se tivesse uma obrigação, esse peso de uma responsabilidade o tempo todo, mesmo dentro de casa, que era para ser um ambiente, né, tranquilo. E aí vai falando da relação dela com a família, com o companheiro dela, enfim. E depois disso, essa personagem sai de casa para ir num mercado e no ônibus, ela toma um ônibus, essa personagem, e aí de dentro do ônibus ela vê um cego na rua. E aí já é aquele momento que eu falei do personagem parar para refletir. Então, quando ela vê esse cego, ela começa a pensar na vida dela. Ela começa a pensar: o que eu tô vendo aqui? Será que eu tô esperando alguma coisa da vida? Porque o cego tava esperando para atravessar a rua. Será que eu tô esperando alguma coisa da vida? O que tá acontecendo com a minha vida? O que eu tenho controle? O que eu posso fazer aqui? E aí tem uma coisa que ela derruba os ovos e isso tem uma... Isso é uma metáfora, né? Porque é como se quebrar os ovos é como se tivesse quebrado um paradigma dentro da cabeça dela, dessa rotina que ela tinha muito, muito forte, né? Então, quebram-se esses ovos, tem esse momento de reflexão, e aí entra a epifania. Epifania é uma espécie de momento de iluminação, assim. Então, ela tem esse momento que ela tem uma epifania a partir da reflexão desse cego na rua, e aí ela resolve não ir para casa, ela vai para um jardim botânico e fica lá refletindo mais sobre a vida. Assim. Os textos da Clarice Lispector, ainda no Laços de Família, outros textos têm essa característica. Tem um que é o búfalo. É o búfalo ou é o touro? É algum animal com chifre. É algum animal. Mas acho que é o búfalo, se não me engano é o búfalo. Que ela é uma personagem que vai ao zoológico e aí ela começa a encarar o animal. E aí, a partir dessa encarada, ela começa a refletir na vida também. Será que eu sou um animal preso? Será que, né? Então, nada que tá nos textos da Clarice Lispector é banal, assim. Tudo tem um sentido, tudo tem uma profundidade. Em geral, isso para a personagem principal, o personagem, né? Vai trabalhar muito com o universo feminino também. É, tem discussões, né? Se falar porque Clarice Lispector era feminista ou, né? Enfim. Eu não sei se vale muito a pena entrar nesse sentido, mas assim, os textos dela têm uma questão muito pessoal, muito introspectiva, refletem muito sobre o lugar da mulher, mas ela não, até onde eu pesquisei, de tudo que eu já li, assim, ela não tinha assim uma questão de trabalhar o social e uma espécie de militância dentro desse texto. Ela falava sobre o universo feminino porque era importante para ela falar sobre isso. Não é necessariamente porque ela queria ter um compromisso social, uma coisa assim, mas os textos dela servem sim de base para algumas reflexões do feminismo, né? Então, pelo menos ao meu ver, assim, ela não era necessariamente uma autora feminista, mas é possível fazer uma análise feminista das obras dela, né? Então, bom, enfim, é isso mesmo. E aí, o universo feminino é essa coisa muito pessoal que ela vai trabalhar e muito específica de questões das mulheres, da mulher dentro de casa, da rotina que ela tinha, do lugar que era relegado para ela.
né? É isso que eu digo. Então, socialmente, ela tinha uma reflexão. Mas, assim, tinha um panfletário, uma militância e tal, enfim. Então tem esse lado muito forte da solidão, porque esses personagens, eles são muito únicos, né? Então tem esse lado muito da solidão. Por exemplo, se você pega um texto como A Hora da Estrela, é uma história de frustração amorosa, assim. Tem uma personagem que ela se apaixona e ela é abandonada. Então e aí é nessa solidão que essas personagens vão refletir muito, vão entrar nesse espaço de pensar na vida, de pensar a sua existência e nesses conflitos do que eu faço agora e esse tipo de coisa, né? E aí aqui de novo aquilo que eu falei do quase não há enredo, justamente porque assim, o importante não é o que acontece. O importante não é assim, não, porque ela foi em tal lugar e comprou isso e levou para tal pessoa e não sei o quê. O importante não é a história aqui. O importante é o sentimento, o importante é a construção do personagem. Às vezes, uma coisa muito simples pode causar um impacto gigantesco, é igual na vida mesmo, né, gente? Às vezes uma coisa, você vê uma coisa na rua assim, você fala, nossa, fica pensando aquilo o resto do dia. E aí não é importante as outras coisas que você está fazendo, o importante é a reflexão, o importante é pensar naquilo, o impacto daquilo nos personagens. A Clarice Lispector tem isso muito forte. E essa linguagem dela, que também era muito metafórica, é o que eu disse, tudo tem um sentido a mais. Quando ela fala dos móveis dentro de casa, numa reunião de família, quando fala de tudo que está em cima da mesa, quando fala das pessoas que estão por perto, nada é simples. Tudo tem um outro sentido por trás. É claro que assim, como eu disse, são textos de camadas. Você não vai ler o texto procurando pelo em ovo, entendeu? Você lê várias vezes, lê uma vez, pegou algumas coisas, você lê outra vez, pegou outras coisas. Então, é um exercício muito válido, assim, para as obras da Clarice Lispector, porque elas têm uma profundidade sentimental muito grande. E sem linearidade, justamente porque a história não é importante, o importante é a personagem. Então, se a personagem ela tá num momento de fazer uma digressão para o passado, o importante é isso. O importante não é contar o que está acontecendo agora, o que vai acontecer, não. O importante é o foco dentro do psicológico e dentro dessa construção. E esses monólogos internos, porque tem essa perspectiva pessoal, e é um monólogo que é quando uma pessoa só fala, né? Monólogo, uma peça de teatro, em geral, é uma pessoa no palco, e ela vai falando, falando, falando. Né? E aí, aqui as obras, já falei de algumas, né? Todas elas vão compartilhar essas características aí. E, assim, não são obras muito longas, viu, gente? São obras curtas, assim. E tem muita coisa de conto. Felicidade Clandestina é conto, Laço de Família também. Enfim. E algumas viraram filme também. Eu nunca assisti os filmes, então não vou opinar. Enfim. Então, tem bom. E aí a gente entra no João Cabral de Melo Neto, que ironicamente foi o primeiro, né, que eu comentei, não. E ficou por último aqui na ordem. Mas enfim, o João Cabral de Melo Neto, ele é dos três aqui que estão sendo comentados hoje, ele é o que vai ter a produção poética, no sentido de fazer poesia mesmo, né? Todos os autores aqui, todas as autoras têm um lado poético muito forte, né? Esse lado sentimental e de uma profundidade, de metafórico e tal. A presença da poesia é notada, mas o único que escreve poesia no formato de poesia mesmo é o João Cabral de Melo Neto. E ele vai se prender muito a esse formato. Então ele é pernambucano e ele vai ter também essa questão regional e nos seus personagens. Essa foto é bem legal, né? Todas as fotos são bem legais, a galera olhando profundamente, ó. Esse aqui tem um sorrisinho. Guimarães Rosa, olha lá. Ele é o único que tá mais alegre na foto, né? Alice Lispector também tá meio alegre, mas tem esse olhar já pesado, né? Profundo aí. Ó, fiquei olhando. Tá olhando? Desculpa, gente, tô viajando, hein? Mas legal ver as fotos, ó. Que o bichão olhando também, parece que ele tá a ponto de falar alguma coisa, né? Vai soltar o verbo aqui. Enfim.
perdeu as viagens aí, mas aqui o negócio é poesia, gente. Tem que estar aberto. Então, aqui ele vai ser um engenheiro das palavras, né? Então, ele vai ser o engenheiro das palavras. Como eu falei, ele tem essa formação em engenharia, e o primeiro texto, que é um dos primeiros textos justamente dessa fase do modernismo, é justamente um engenheiro o nome. E já é pensando nisso, que é aquilo que eu falei do Olavo Bilac, de pegar, e tem o Ourives lá que faz a joia, aqui é um engenheiro que faz o prédio e ele faz a poesia, entendeu? Hoje em dia a gente sabe que o engenheiro não faz nada, né? O mestre de obra que é o zica do... O engenheiro ele vai lá, assina, ganha um dinheiro legal, ele... Óbvio que ele sabe, mas, né, na prática. Enfim, gente. Mas a ideia de engenheiro dele é essa, é por ser a pessoa que está construindo e que está trabalhando essa como se fosse uma coisa realmente, uma obra que ele está botando de pé, assim, esse texto. Então os textos eles são muito trabalhados, ele tem a rima encaixada no lugar, ele tem a métrica ali bem trabalhada, né, perfeita, ele tem esse rigor formal justamente aqui, que é esse esforço de ter um texto muito trabalhado, impassível aqui. É, o mestre de obra lê-se na realidade, né? E aqui, sobre o vocabulário também, todos os autores aqui vão ter uma riqueza de vocabulário, mas ele vai ter isso para poder trabalhar dentro da poesia. Então, muitas vezes, como ele tem esse retorno do parnasianismo, que no parnasianismo, não sei se vocês viram a aula, se vocês lembram, mas tem aquele cara que é o Alberto, né, do parnasianismo, e que ele vai pegar objetos e vai descrever. E o importante para ele é que a poesia seja perfeita, não importa o tema. Então, a ideia é ser muito objetivo. Se ele vai descrever um objeto, ele vai descrever o objeto. Ele pega lá o vaso grego, o vaso chinês, o muro, e aí pega o muro e a luz que incide e tal. E aí, dentro desse tema superficial, que não tem assim uma reflexão nenhuma, ele vai fazer a poesia dele. Aqui também o João Cabral de Melo Neto vai ter isso, só que ele vai ter isso somado a um contexto, né, regional, e há reflexões também em torno da vida. Então, tem essa ausência de subjetividade, que é muito interessante e que às vezes é até um contraponto a esse momento aqui. Então, assim, essa ausência de subjetividade no sentido de que o João Cabral de Melo Neto, ele não, ele fazia um esforço de não colocar questões pessoais dentro do texto. Então, o texto dele vai falar sobre o sertão, vai falar sobre o Nordeste, né? E ele vai tentar trazer o personagem numa descrição perfeita, uma descrição que seja específica, verossímil com aquele personagem. Ele não vai tentar colocar o olhar pessoal dele em torno daquilo, ele não vai tentar fazer críticas, nada disso. É mais uma coisa narrativa, mais objetiva mesmo. O texto do João Cabral de Melo Neto, justamente essa coisa bem racionalizada, bem calculada, assim. Então, ele tem esse esforço bem forte. E aí essas reflexões sobre a condição humana, porque a partir dessas histórias ele conseguia refletir em torno de um contexto geral. Aqui, de novo, vai ter aquela coisa do regionalismo universalizante, né? Universalizado. Então, dentro desse regional, ele fazia reflexões sobre o ser humano como um todo. De novo, não é pessoalmente. É claro que assim, é muito difícil de fazer essa distinção de o que é pessoal, o que não é e tal, mas o esforço dele aqui era muito mais fazer uma reflexão de forma geral, de forma universalizada, de forma um pouco mais aberta do que uma coisa pessoal, íntima, né? Como é o caso da Clarice Lispector. Vai ter essa coisa do Nordeste e Espanha, porque ele se muda para a Espanha, ele vive na Espanha durante um período, e aí de lá ele escreve textos em comparação com o Nordeste. Então, de novo, ele vai ter essa reflexão em torno de um regional, mas pensando já numa relação externa. Então, ele já vai construindo essa universalização, né? E aqui a temática dele, que é primeira temática é uma espécie de continuidade, né, da fase anterior, do modernismo da segunda fase, que é essa coisa
de uma denúncia em torno de um local. Só dele descrever um local, uma vivência, um personagem, ele já está fazendo uma denúncia, ele já está demonstrando algo específico daquele espaço, né? Ele já está trazendo uma reflexão que não foi trazida antes, que o próprio Estado não amparou e que não houve assim um contato com esses locais. Então, mesmo que às vezes seja pouco pessoal o texto dele, ele consegue ser muito profundo, assim, ele consegue ter muito conteúdo dentro. E outra temática é a própria poesia, que é isso que eu já falei, do engenheiro, do fazer poético, não é só escrever uma poesia, é como se constrói uma poesia, como ele fazer uma poesia sobre fazer poesia, sabe, né? Bem repetitivo assim, mas é justamente isso, é essa proposta, é esse rigor, é essa densidade mesmo, de ter um texto que fala sobre o fazer de um texto. E aí a metalinguagem, né? Metalinguagem, inclusive, é um termo interessante, porque a gente utiliza ele justamente nesse sentido, de algo que fala sobre si mesmo. Então, um filme sobre pessoas que estão gravando um filme, ou um texto sobre uma pessoa que está escrevendo um texto. Essa é a metalinguagem, né? E aí, o, é uma curiosidade isso, né? Não tem a ver com o tema da aula, mas metalinguagem é porque quem fundamentou isso, o primeiro a trazer assim, foi o Aristóteles, né? Filósofo lá e tal. E aí ele escrevia vários livros. E aí ele colocava os nomes, né? Então ele tem lá poética e tal. Igual esses filósofos gregos, todos eles têm isso, né? Você tem o Platão, ele tem o banquete, ele tem a justiça. Então, todos eles não têm isso. E aí Aristóteles, ele tem a linguagem. E depois que ele terminou a linguagem, ele foi escrever um outro texto. E aí ele colocou metalinguagem. Só que metalinguagem não era porque ele queria dar esse sentido, é porque meta significa além ou depois. Então, o metalinguagem que ele está falando é porque simplesmente porque ele escreveu depois do texto linguagem. Mas aí virou um conceito, né? E aí, metalinguagem ficou tipo uma linguagem que vai além, uma linguagem sobre ela mesma e tal. Enfim, a gente viu aí só para ver como é engraçado e tem essa construção de palavra também, né? Enfim, só uma curiosidade. Vocês lembrarem. E aí as obras aqui de João Cabral de Melo, né? Todas obras poéticas, tá? E assim, ele vai ter ó, o engenheiro, o primeiro nessa questão modernista, assim. Ó, biologia da composição. Ao mesmo tempo que ele traz uma coisa que pode ser relacionada a um espaço, que é essa biologia, né? Também a composição, que é a composição, a construção de alguma coisa. Então é uma espécie também que ele faz aqui de um estudo meio anatômico também do texto, de ser o texto como um ser e o funcionamento dele, né? Como os órgãos têm e tal, enfim. E o texto mais famoso dele é o Morte e Vida Severina. É muito interessante o título, né? Que não é vida e morte, é morte e vida, que é uma vida que já se vive, era uma miséria tão grande e uma falta de perspectiva grande que a morte ela vem em primeiro lugar. A morte ela aparece antes da vida, né? Então assim, é bem legal a ideia do título, né? A maneira como ele estrutura o título. E assim, Morte e Vida Severina é um texto poético, longo, né? Como Lusíadas do Camões, né? Um texto inteiramente feito num formato poético. E aí ele pega uma métrica de poesia e ele faz o livro inteiro, né? O livro completo com uma poesia, e aí dentro disso ele vai contar uma história, ele vai falar dos personagens, ele vai trazer também questões específicas dessas personagens a partir, e tudo de forma poética. É um texto que, assim, você consegue acompanhar a história, mas também dentro disso ele tem questões estéticas, porque ele também queria construir um texto que fosse esmerado, que fosse bem feito. Então, você vai acompanhando a história, ela tem um ritmo por causa da própria rima da poesia, mas tem momentos assim que você percebe que você meio que dispersou da história, porque o negócio ele ficou muito, muito poético assim e tal, enfim.
É um texto que o conteúdo dele é muito interessante, mas a leitura eu particularmente acho um pouco, tem que prestar bastante atenção, tem que ler com bastante calma mesmo, assim, ler cada trecho como se fosse uma poesia pequena, sabe? E aí você tem o texto completo no final, e aí você vai ter o conteúdo de forma um pouco mais clara, porque se você ler ele, tentar ler igual um livro, que você senta, abre o livro e lê ali, você pode se perder um pouco, é muito fácil de dispersar, né, na poesia, assim. Então ler com mais calma, acho que é mais interessante. E aí o Museu de Tudo, Educação pela Pedra, que é de novo ele voltando para essa coisa regional, que é essa educação a pedra no sentido da seca, no sentido da rigidez, assim, de uma vida rígida. Então a educação pela pedra é como se fosse a educação pelo sofrimento aqui, que ele traz, né? E o Museu de Tudo, que é quando ele vai pensar nessa junção estética das coisas, né? Aqui um trechinho de Morte e Vida Severina, que é logo no começo, e aí depois a gente vê o esquema de gente. Vou ler aqui rapidinho, e aí depois a gente vê o esquema de rima aqui que ele traz. Ó, eu não vou ler com o sotaque que é necessário, né, para enriquecer aqui o conteúdo do texto, porque eu não tenho, mas tem audiobook aí, tem esse audiolivro aí no YouTube, então vocês peguem depois que a galera faz atuando bem legal. Ó, o meu nome é Severino, como não tem outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Então, assim, primeiro aqui, essa parte pequenininha, é legal que ele vai falando da construção do nome, né? Se vocês entenderam aqui, ó, o meu nome é Severino, mas eu não tenho outro. Então, porque não tinha registro naquela época, as pessoas não eram registradas. Inclusive, até hoje, assim, tem gente no Nordeste que o registro tá errado a idade, porque só conseguiu se registrar quando tinha, tipo, 9 anos, 8, 9 anos, né? Enfim. Então aqui o meu nome e aí só tinha um nome, não existia sobrenome. A pessoa tinha um nome só. E aí ele virou Severino é o nome dele. E aí eu não tenho, como eu não tenho outro no meu nome, e tem muito Severino no mundo, ele fala, como há muito Severino que é a Santa Romaria, deram então de me chamar o Severino de Maria, por causa da mãe dele. Inclusive alguns sobrenomes vêm daí, né? Então, ele é o Severino, não tem sobrenome, a família ninguém tem sobrenome, mas ele é o filho da Maria, então ele virou o Severino da Maria. Só que tem um monte de Severino que a mãe chama Maria. E aí ele vira. Então eu fiquei sendo o da Maria, o Severino, né? Fiquei sendo o Severino da Maria do finado Zacarias. Então ele fala dessa construção do reconhecimento, de como era difícil a pessoa ela ter uma identidade. Que ela, todo mundo tinha os nomes parecidos, porque era meio que os nomes circulavam ali, então todo mundo fica com o mesmo nome. Aí ninguém tem sobrenome, aí inventa um modo de colocar um sobrenome. Aí fala, vai ser o da Maria. Mas aí tem um monte de Severino, tem um monte de Maria, um monte de Severino com a mãe chamada Maria. Aí vira o Severino da Maria do finado Zacarias. Do finado Zacarias, né? Enfim. E aí ele vai. É legal como ele pensa esse contexto. Uma coisa muito simples, muito básica, assim, ele dá uma atenção muito legal. E aí ele vai construindo, costurando essas palavras, né? E vai construindo rima aqui, ó. Então, é legal porque como ele quer reforçar o Severino, que é o nome do personagem, então ele vai rimar Severino com Severinos, né? Ó, meu nome é Severino, como há muitos Severinos, como há muitos... E aí, ó, a mesma frase, como há muitos Severinos, como chama... E aí ele vai mudar a continuidade. E a Maria também, que a Maria vai aparecer várias vezes, né? Então, ó, a rima que ele faz aqui, pensando, não sei se ficou confuso isso aí. Mas não é gaúcho, pô, é Nordeste, me ajuda, hein? Pezão. Gigança do gaúcho. Pô, né? Nordeste, Nordeste. Pô, Pernambuco, pô, Pernambuco. Ó, então aqui pensando no esquema de rima aqui, né? Que é o esquema de rima, inclusive, do texto inteiro, de todo o livro. Ele vai contar a história inteira assim. Então ele tem Severino, aqui no começo, depois Pia.
Então, Severino não rima com Pia, fica A e B, né? Devia ter trazido isso no slide, foi mal, gente. E aí, aqui ele volta no Severino, e aí o Severino rima com Severino. E o Pia, Romaria no final. Então fica AB, AB, certo? Aí esse mar, que não rima com nada, que fica aqui. Daí então, de me chamar Severino de Maria, mas aqui é uma frase de continuidade, o final então é Maria, certo? Então ele volta aqui, ó, AB, ó, AB, AB, B, A, B, B, A. B, não, aí, e o Urias aqui, que é o BBB, né? No final, aqui, Maria, Maria, Zacarias. Enfim, é engraçado pensar essas estruturas, e é engraçado pensar que tinha um esforço dele, de falar, não, tem que encaixar essa rima, tem que estar aqui, essa palavra muda a palavra de lugar e muda a construção da frase para ter aquela coisa. Então tinha esse esforço. Então é interessante pegar textos assim e tentar pensar essa estrutura, porque ela é uma estrutura que ela não é em vão, assim, né? Tem uma ideia de construção da rima encaixar, né? Já pensou, você vai ouvir um rapper e o cara encaixa a rima nos lugares tudo errado. Aí você fala, tá rimando, mas tá meio manco, né? Tá meio manco assim, uma rima cai ali, outra rima cai lá, assim, uma coisa meio... Aqui a ideia é ter essa coisa bem ritmada mesmo. E aí, como ele vai usando essas palavras do sertão, então puxa até um pouco da forma de falar um pouco, né? Dessas pessoas, assim, dessa construção e tal. Enfim, que é essa regionalidade, gente. Então, acho que por hoje é isso aí, velho. Eu vou disponibilizar esse slide lá, que eu peguei na internet, esse slide, né? Pego de vez em quando. E vou disponibilizar a entrevista também, que eu vi da Clarice Lispector, que é bem pesada, é bem legal, ela fala muito sobre arte, assim. É bem legal. E quem puder ler, gente. Textos aqui não são, esses textos aqui, assim como da segunda fase, eles têm um esforço, assim, uma construção, mas eles já não são tão difíceis. As palavras já são mais conhecidas da gente e tal. Então é de boa. A palavra-chave que eu sempre esqueço. Sempre esqueço, sempre perco. Pode ser modernismo mesmo, para ter uma palavra. Ó, beleza, Guilherme. Valeu, meu querido. Obrigado, viu? Nada, obrigado eu, Nick. Valeu, um forte abraço para você. Bom término de final de semana aí, meu irmão. Falou pra vocês também, gente. Bom final de semana aí.